Dois últimos parágrafos do artigo, o Freud finalmente vai tentar falar um pouquinho desse conceito que é a perlaboração, né, o elaborar. Durcharbeiten. O termo é bonito em alemão, né, é um termo que traz essa noção de trabalho, que é uma noção muito fundamental em Freud, né, aparece desde o início da obra dele, na ideia de trabalho do sonho, por exemplo, trabalho onírico, né, vai aparecer um pouquinho mais tarde, né, tendo em vista esse texto no texto do luto, né, o trabalho do luto, o trabalho de melancolia, e fundamentalmente na expressão trabalho psíquico, que atravessa a obra do Freud como um todo, e aparece no ponto de vista mais clínico, do ponto de vista mais técnico, nessa ideia de trabalho através, né? Através do que? Né? Através do que se trabalha? Se trabalha o que exatamente? Né? O que é perlaborado? Qual que é o labor? Labor com o quê? Com as representações e os desejos, né? Com o circuito pulsional que se estabeleceu na vida psíquica de alguém. Através dessas representações, através desses circuitos que o sujeito trabalha. Dentro deles, a partir deles, e é para reconfigurá-los que alguém se põe nesse tipo de trabalho especificamente. Nos dois últimos parágrafos, é bastante interessante o Freud apontar que o correlato desse conceito de perlaboração no analista é a paciência, né, como eu apontei aqui na leitura inicial do texto, essa ideia de tolerância, essa ideia de prudência, vai ficar muito claro aqui nesse penúltimo parágrafo do artigo, quando o Freud alerta os analistas, né, que são muito apressados em nomear a resistência, né, nomear as razões da resistência. Então o Freud vai dizer, olha, não adianta nomear a resistência. O Freud até poderia dizer, né, como eu fazia no início, né, da psicanálise, né, lá nos estudos sobre histeria, por exemplo. Não adianta, isso não adianta, porque é o próprio sujeito que precisa elaborar, é o próprio sujeito que tem que se familiarizar, elaborar, superar, pela continuação, em desafio a ela, né, no trabalho analítico, segundo a regra fundamental da análise. Então, o Freud vai colocar aqui o que eu considero um das normas, né, técnicas mais preciosas, eu acho, que a gente tem até hoje no tratamento psicanalítico, que então tem que ser lida dessa forma, né? Deve-se deixar ao paciente o tempo, deve-se deixar ao paciente o tempo, né? Para que ele se absorva, se aprofunde na resistência que lhe é até agora desconhecida, para perlaborá-la, para superá-la. Então, essa ideia de dar o tempo, de conceder o tempo, de saber esperar, né, esse processo de elaboração, esse processo de simbolização novo, radicalmente novo que está acontecendo, um processo que vai obrigar o analisando a destraduzir, a desfazer todo o tecido egóico que estava pronto até então. Esse é um processo que exige muito, muito cuidado, e o cuidado, de maneira geral, no tratamento terapêutico, se traduz em termos de uma espera paciente, né? De ter que dar tempo ao paciente para que ele elabore de forma calma, no tempo dele, obviamente com esse incentivo, né, do analista para que essas destraduções se façam, para que novas traduções sejam possíveis, para que a gente abra caminho para as novas traduções. O Freud está sendo claríssimo aqui nesse penúltimo parágrafo, ele insiste, né, o médico nada mais tem a fazer senão esperar e deixar as coisas seguirem o seu curso, que não pode ser evitado nem continuamente apressado. Eu sinto esses parágrafos finais aqui muito desde dessa ideia da transferência como um playground, muito winnicottianamente, né? Eu fico imaginando que o Winnicott tirou muito daqui, né? No sentido de que brincando junto, né? Fazendo um espaço tranquilo para o brincar,
e principalmente pensando nesses processos que não podem nem ser evitados e nem serem apressados, né, que são processos muito caros na teoria winnicottiana, né, essa ideia de um amadurecimento, ou de uma tendência, enfim, uma tendência inata ao desenvolvimento, né, que a gente tem muitas críticas a partir do Laplanche, mas que a ideia geral, né, se a gente lê com cautela também o Winnicott, o que ele está dizendo, e eu acho que se aproxima disso que o Freud está propondo, é que esses processos eles continuam a acontecer à revelia da análise, à revelia do paciente, e que o que a gente pode fazer, nas palavras, né, do Winnicott, usando um pouquinho os conceitos dele, é ser um ambiente facilitador para que esses processos possam acontecer, voltarem a acontecer num tempo onde eles aconteciam de uma maneira infantil demais, precária demais, para que acontecendo dessa forma, de forma plena, de forma mais aberta e explícita, para que acontecendo assim eles possam ser criticados, eles possam ser desconstruídos, eles possam ser, no mínimo, analisados, ou, para usar o conceito, para que eles possam ser perlaborados, né? E aí o Freud termina o artigo dizendo, né, que essa elaboração das resistências pode, na prática, revelar-se uma tarefa árdua para o sujeito da análise e uma prova de paciência para o analista. Aqui a palavra está dita com todas as letras. Todavia, trata-se da parte do trabalho que efetua as maiores mudanças no paciente. Então, o Freud está dizendo de mudanças efetivas, né, no paciente, e que distingue o tratamento analítico de qualquer tipo de tratamento por sugestão. De um ponto de vista teórico, pode-se correlacioná-la com a abreação das cotas de afeto estranguladas pela repressão. Uma abreação sem a qual o tratamento hipnótico permanecia ineficaz. Ou seja, no final do texto, Freud acaba voltando lá para o início, né, fazendo essa costura histórica, dizendo, olha, não abandonamos tudo, não jogamos fora. Essa ideia de abreação, né, dos afetos tá ok, me parece que está ainda válida. É preciso fazer com que o afeto estrangulado volte a circular. Então, essa ideia de um certo corpo que tem veias, por assim dizer, né, libidinais, e que tem determinados gargalos, estrangulamentos, que a libido não consegue passar por um lugar ou por outro. Essa ideia ela é retomada pelo Freud e que está dizendo, olha, é bom abrir essas vias, é bom possibilitar, pelo menos, que elas possam ser experimentadas pelo paciente para que essa mudança possa existir. Então, é basicamente esse o artigo do Freud. É um artigo que, me parece, ainda vale muito a pena ser lido para aqueles que estão dispostos a serem analistas ou a pensarem no que é o dispositivo analítico, né, como um dispositivo de cuidado de si, um dispositivo de tratamento, quais são os objetivos deles, né, do tratamento, o objetivo do tratamento. Eu acho que o Freud dá muitas pistas aqui, mas principalmente dá elementos para a gente conversar sobre isso, né? Então, meu convite na disciplina, né, para a qual eu dirijo esse vídeo, mas também para aqueles que estão interessados em conversar sobre psicanálise, é um pouco esse, assim, quais questões que são levantadas por esse tríptico, né, que o Freud junta, né, o recordar e o repetir, que eu disse aí, né, está um pouco fora da ordem, mas é preciso pensar um pouquinho nisso também, por quê, né, recordar e o repetir, e o terceiro elemento do tríptico, a perlaboração. Enfim, são questões importantes. Eu espero que a gente, através desses vídeos, possamos conversar mais sobre isso. Tá? Muito obrigado. Até a próxima.